Olá, querido aluno, voltamos agora com a parte do Word, certo? Então, primeiramente, o que eu vou falar sobre o Word é como que você acessa o Microsoft Word, assim como os demais aplicativos do Office, tá? Você está vendo aqui nessas duas telas que eu coloquei para você, tá? Que você pode acessar tanto o Microsoft Word 2007 como 2010, ou 2013 ou 2016, não importa também, tá? Através do mesmo caminho, você vai iniciar todos os programas. Você vai achar o grupo chamado Microsoft Office, que é o pacote onde está inserido esses programas, e aí você vai abrir o aplicativo. Esse é o caminho mais comprido para você abrir esses aplicativos. Na prática, né, seria assim, então, eu cliquei no botão iniciar, vou lá em todos os programas, acho o grupo do Microsoft Office, e aqui você está vendo todos os aplicativos do pacote Office, sendo que é cobrado em prova geralmente é o Word, Excel e o PowerPoint, e o Outlook, né? Vamos abrir aqui o Word. Olha lá, o Microsoft Word está aberto. E aí o que eu vejo aqui? Essa é a nossa primeira tela de entrada do Microsoft Word, tá? Onde eu consigo ver, por exemplo, né, a visualização como se fosse uma folha em branco, onde eu tenho aqui a margem superior, a margem esquerda, a margem direita. Se você olhar na régua, você consegue observar isso também. Essa parte cinza é a margem direita. Essa outra parte aqui é a margem esquerda. Essa outra parte cinza na régua vertical é a margem superior. E se eu for para baixo, eu consigo visualizar também o que seria a margem inferior, ok? Eu também consigo saber mais ou menos como é que está a dimensão do papel. E eu consigo ver aqui qual é o tamanho dessa folha, dessa configuração dessa página. Beleza, vamos voltar aqui na nossa apresentação. O que é o Microsoft Word? O Microsoft Word é um programa, é um processador de texto que ele tem diversas ferramentas que vão te auxiliar na elaboração e no projeto de qualquer tipo de documento, ata, memorando, trabalhos diversos, onde você vai poder inserir, por exemplo, figuras, sons, vídeos, inclusive, tá? Você vai poder elaborar tabelas, vai poder fazer modelos prontos para a pessoa poder abrir o modelo, já está pronto para ela poder editar. Você vai poder criar macros também com tarefas repetitivas, mala direto para enviar vários documentos para várias pessoas, né, o mesmo documento para várias pessoas. Então tem diversos recursos relacionados ao Microsoft Word. Aí outra coisa que você vai observar aqui, que eu coloquei o ícone, né, do Microsoft Word, essa versão mais atual, essa aqui é a versão mais antiga, tá? Mas ele tem uma mesma logo, esse W tradicional, que é da palavra, quer dizer o Word, né? E traduzindo Word é palavra. Então se a gente tivesse aqui traduzindo o nome do aplicativo, seria Microsoft Palavra, tá ok? Então é o Word, que significa a tradução aí palavra. Aqui você está vendo a interface de comunicação, tanto do Word 2007 como do 2010. Você percebe aqui que o 2007, ele tem esse botão redondinho aqui, né, que é o botão do Office, tá? E na versão 2010 em diante, ele foi trocado pela guia arquivo, onde você tem os comandos de abrir, salvar, imprimir e tudo mais. A mesma coisa você tem no botão do Office aqui na versão 2007. Que a versão 2007 houve uma grande mudança, né, que foi a troca dos menus pelas faixas de opções, como vocês estão observando aí. E também a inserção dessas guias, para você ter acesso às faixas. Se você observar, as guias aqui também continuaram na versão 2010, ok? Então nós temos aí a versão 2007, 2010, tá? Aqui é página início, aqui é página inicial, tá alterado aqui, mas é página inicial. E aí você tem praticamente os mesmos grupos de comandos de teclas. A gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui. Tá? Então aqui novamente, ó, só para você observar, comparando, ó, a página, a guia inserir também, da versão 2010, da versão 2007, tá? Sendo que o ponto decisivo, aí, o ponto que você observa qual é a versão, é essa aqui. Ó, na versão 2007 tem o botão do Office. E na versão 2010 em diante você tem a guia arquivo. Praticamente o que mudou foi isso daí. Fora outras funcionalidades que tem inerente das atualizações. Ok? Outra coisa interessante que eles fizeram com a versão 2007 foi o lançamento desses atalhos aqui através da tecla Alt. Deixa eu pegar aqui esse tecladinho, tá? Só um minutinho. Deixa eu pegar esse tecladinho aqui para vocês poderem entender o que eu estou dizendo. Olha só. Coloquei esse teclado aqui para vocês verem. Se você olhar para esse teclado, você vai ver que tem duas teclas aí
que nós vamos utilizar. Você está vendo a tecla Alt e você está vendo a tecla ESC, de escape, de escapar. Se eu pressionar a tecla Alt, deixa eu dar um enterzinho aqui, se eu pressionar a tecla Alt, como você está vendo aqui, ele automaticamente inicia essas teclas de atalho, como você está vendo. Então, por exemplo, se eu quiser acessar aqui o layout da página, eu pressiono a letra P. Então, eu vou pressionar a letra P e ele vai acionar o layout da página. Se eu quiser retornar para o menu anterior, para eu ter acesso às guias, é só eu pressionar a tecla ESC ou Escape, e aí ele retorna. E se eu quiser ter acesso à guia de início rápido, lá em cima, lá, ó, tá vendo? Ele coloca números, número 1, número 2, número 3. Então, se eu quiser salvar esse arquivo, por exemplo, se eu pressionar o número 1, ele vai salvar, entrar na tela do salvar, ok? E assim por diante. Essas são alguns atalhos que eu tenho. Então, por exemplo, se eu digitar aqui, ó, texto ou teste, tá? Vou selecionar esse teste. Eu quero colocar um negrito. Como é que eu faço para colocar negrito? Tem duas maneiras. Eu posso vir aqui, clicar no N, é uma maneira. Eu posso usar a tecla Ctrl, a combinação Ctrl N é outra maneira, certo? Outra forma de fazer. E eu posso fazer também usando essas teclas que eu acabei de mostrar para vocês. Pressiono a tecla Alt. Para eu ir na página inicial, eu pressiono a letra C. E aí ele coloca a numeração, coloca outras teclas para eu pressionar para acionar os comandos. Então, se você olhar o botão de negrito, é o número 1. Então, se eu pressionar a tecla Alt, em seguida a letra C e depois o número 1, eu também vou obter o negrito. É outra forma de você também conseguir um recurso, tá ok? Fizemos um teste aí com esse teclado aqui, só para você observar, que dá para usar a tecla Alt para acionar os menus lá em cima. E a tecla ESC para escapar, para sair dele, para voltar para o menu anterior. Outra alteração que houve das versões, eu também vou falar isso no Excel, como vocês vão observar, tá? É o seguinte, a versão 2003 tinha um padrão de formatação dos arquivos, e a extensão padrão do Word, por exemplo, na versão 2003, era doc. Já a extensão padrão na versão 2007 acrescentou-se o X graças a um padrão chamado XML. Tá? Então, a partir da versão 2007, o Word começa a ter uma extensão acrescida do X no final. Então, era doc e agora é docx, a partir da versão 2007, ou seja, 2007, 2010, 2013 e 2016. Os botões de comandos começaram a ser organizados por funções, como vocês estão observando. Então, você tem aqui a página inicial e você tem aqui um grupo de comandos aqui dentro de área de transferência. Você tem aqui fonte, parágrafo, estilo e edição. Então, dentro da página inicial, você tem 5 grupos de comandos. Por exemplo, o comando negrito, né, que nós já vimos agora, está dentro de um grupo chamado o quê? Fonte. Então, você tem que entender o seguinte, para eu acessar qualquer comando das faixas, eu primeiro clico na guia, em seguida eu localizo o grupo, em terceiro eu aciono o comando que eu quero. E existem comandos, né, como a gente vai observar agora, aqui no próprio Word, que não estão presentes aqui, por exemplo, no Word, ó, como vocês estão observando. Tá? Eu quero colocar um sublinhado aqui diferente, eu quero colocar uma cor diferenciada, sei lá. Eu venho aqui, ó, nessa guiazinha do lado, aonde eu vou dar acesso para mim a essa caixa de diálogo de fonte e aonde eu vou ter outros recursos, por exemplo, Versalete, não tem aqui, ó, certo? Eu também tenho uns recursos avançados, então eu acesso a caixa de diálogo da fonte. Da mesma maneira que eu acesso aqui o parágrafo, olha só, caixa de diálogo do parágrafo. Da mesma maneira que eu acesso a caixa de diálogo aqui da área de transferência, que é essa janelinha aqui do lado. Tá? Existem alguns botões como esse aqui, ó, né? Cadê o botãozinho aqui do balde de tinta, que é o sombreamento, ou o botão melhor das bordas, que vai me dar acesso aqui, ó, mais bordas. Aí ele me traz uma outra caixa de diálogo, aonde eu tenho aqui acesso tanto a bordas da página e também o sombreamento, ok? Então eu tenho essas caixas de diálogos. Se você for nas demais guias, guia inserir, por exemplo, eu também tenho os grupos aqui para a gente poder analisar, tá? Páginas, tabelas, ilustrações, links, cabeçalho e rodapé. Ah, um detalhe interessante para vocês observarem. Antes você tinha o menu editar, cabeçalhos e rodapé. Agora, a partir da versão 7, o cabeçalho e rodapé veio para a guia inserir. Tá? Então, inserir agora é onde eu vou ter o cabeçalho e rodapé.
Também vou ter a parte de texto, a Word Art, caixa de textos e tudo mais. Eu uso muito essa guia e inserir dentro do PowerPoint. Então, se você estiver estudando o PowerPoint, você tem certeza que essa guia aqui é bastante utilizada lá. Tá? Tem a guia layout, ó. Perceba que todos os comandos geralmente estão divididos em grupos. Tá? Tem a guia aqui também referência, onde eu tenho aqui vários outros grupos que você tem que observar também. Vamos voltar aqui na página inicial e vamos voltar aqui na nossa apresentação. Muitas funções mudaram, por exemplo, o cabeçalho, né? Ele que está agora, o cabeçalho e o rodapé que estão dentro da guia inserir. Não é mais menu inserir, apesar que alguns chamam de menus, mas é a guia inserir. Outro detalhe interessante é que o comando de zoom, agora nós podemos ver o percentual do zoom na própria barra de status lá embaixo. Então vamos dar uma olhada aqui na barra de status. Você está vendo aqui o comando zoom. Deixa eu dar olha aqui como é que funciona. Eu posso clicar nesse sinalzinho de menos ou de mais e ele vai me dando o percentual de zoom. Eu posso clicar diretamente no valor, ele me traz essa caixa de diálogo, aonde eu posso escolher quanto eu quero de zoom. Voltei aqui para o 100%, dá um OK. Olha lá, ele ajusta automaticamente. Uma outra maneira de você fazer o ajuste do zoom. Você segura a tecla Ctrl do teclado, mais a rodinha do mouse. Ó, ele ajusta automaticamente. Eu estou fazendo isso aí para vocês observarem. Eu estou usando a tecla Ctrl mais a rodinha do mouse. Ok? E ele está fazendo esse movimento para você observar. Beleza? Então, algo que mudou aí. O que mais eu tenho na telinha aqui? Dá para observar qual página que eu estou, tá? Se tem algum erro ortográfico ou não. Então, por exemplo, aqui, ó, selecionei a palavra teste, tá? Eu posso clicar nele aqui, posso fazer algumas correções, certo? Eu observo aqui na barra de status. Mais para frente a gente vai ver um texto maior, dá para a gente ter uma ideia melhor sobre essa barra de status aqui. Vamos continuar aqui na apresentação. Olha só a interface do Microsoft Word, tá? Então ela tem aí toda separada, e tem 9 áreas para você observar dentro da interface do Microsoft Word. Então você olhando aqui para a primeira parte da barra, é a barra de título que todo e qualquer programa tem, que é essa primeira parte aqui de cima, que é a barra de título, onde você também tem o botão minimizar, maximizar, fechar e restaurar, além do nome do aplicativo e o nome do documento. Aí você tem a seção número 2, que é a barra de ferramentas de acesso rápido, aonde eu tenho comandos para eu ter acesso a, por exemplo, salvar, desfazer e refazer. São os botões comuns de você ter nesse acesso rápido, apesar que eu possa inserir mais botões aí ou remover algum deles. Outro botão interessante, tá, é o botão a guia arquivo, que é esse que ficou azulzinho agora na versão 2010 e que na versão 2007, por exemplo, é o botão do Office. Ele vai te dar acesso aos comandos como arquivo novo, salvar, imprimir, preparar e diversos outros comandos referentes a arquivo, como o próprio nome já diz, a informação que foi armazenada. Tá? Eu também tenho aqui a quarta área, que é a caixa de opções. Tá? Então eu tenho a própria caixa de opções aqui que você troca através das guias de acesso. Beleza? Você também tem a quinta parte, que é a janela do editar, que é onde você vai realmente fazer a edição do documento. Então essa área todinha é a nossa área de trabalho propriamente do Word, que é a área de edição. Aí nós temos aqui a outra área, que é a barra de rolagem, tanto horizontal quanto vertical. Tá? Nós temos duas barrinhas de rolagem, barra de rolagem horizontal, barra de rolagem vertical. Também temos a barra de status, que é onde eu tenho várias informações a respeito do texto, como por exemplo, qual seção que eu estou, quantas páginas tem o documento, quantos caracteres, qual é a posição do cursor e uma série de outras coisas. Também dá para saber se tem algum texto errado ou não, porque daí eu tenho a parte do corretor que nós vamos ver, certo? Tem também o botão de exibição, tá? Que é o número 8 aqui, ó, que a gente consegue ver as formas de exibição do documento, como layout de página, layout de impressão, tá? E outros modos de visualização. E o zoom, que eu acabei de mostrar para vocês, que é o controle de zoom, que agora você tem essa barra deslizante, você também tem o sinalzinho de adição e subtração, você também tem a caixinha que você clica e vai na caixa de diálogo, e ainda tem o recurso de você usar o mouse e o teclado junto. Essa nossa interface do Microsoft Word, como vocês podem observar aqui, então, ó, barra de título, barra de acesso rápido, botão arquivo, as faixas de opções, a própria área de trabalho do próprio Word, tá? Barra de rolagem, tanto horizontal quanto vertical, ela aparece se for necessário. Deixa eu aumentar aqui, ó, já apareceu a barrinha, tá? Vertical também, a horizontal também. A barra de status e assim por diante. Ok.
Vamos aqui. Então, olha só, o que eu tenho dentro da barra de acesso rápido? Então, você observa ali que naquela primeira seção, na segunda seção, aliás, é onde tem a logomarca do Word e é onde eu tenho acesso à caixa de comandos ou menu de comandos através da tecla Alt / espaço, eu consigo acessar aqui. Ou clicando diretamente, ó. Eu acesso diretamente, tá? Essa caixa ela foi criada para você ter um comando sem precisar do mouse, tipo mover, maximizar, minimizar e uma série de outros comandos que você pode fazer. Também tem o botão salvar, que é o salvar, né? Que a tecla de atalho é Ctrl B. Então, Ctrl B serve para salvar, mesma coisa que eu clicar nesse botão, ou eu ir em arquivo e salvar. Dá a mesma coisa. Lembre-se uma coisa, toda vez que você clica no botão salvar, ou que você dá o comando de salvar, ele vai atualizar um arquivo que já existe. Se você ainda não salvou esse arquivo, não deu nome, nem o local, nem nada, a tela aberta vai ser do salvar como. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui, ó. Esse arquivo eu acabei de criar ele. Se eu clicar aqui em salvar, ele não vai executar o comando salvar. Ele vai trazer a janela do salvar como. Daqui a pouco a gente vai falar desse assunto. Certo? Vamos voltar aqui. Outro botão que tem aqui é o botão desfazer e o botão refazer, cujo atalho é Ctrl Z e o refazer é Ctrl R. E você tem outras barras que você pode, outros botões de comando que você pode colocar nesse menu de acesso rápido. Tá? Então eu posso vir aqui, ó, barra de ferramenta de acesso rápido e posso colocar aqui um botão novo, por exemplo. Aí, ó, foi adicionado um novo botão. Eu vou tirar ele porque isso foge do padrão. E lembra que você está estudando para concurso e geralmente a gente está estudando sempre com a ferramenta no modo padrão, como ele foi instalado diretamente pelo instalador, tá ok? Sem alterações. Outro botãozinho que eu tenho, tá? É o botãozinho de ajuda. Vamos ver esse botão. Lá no cantinho, tá? Você tem dois botões aqui, ó. O botão de ajuda, se você clicar, ele vai trazer uma caixa de diálogo para você, que é o de ajuda, é o Help do próprio Word. Por exemplo, quero saber sobre teclas de atalhos. Tá? Um exemplo. Aí ele vai me trazer aqui, ó, vários artigos falando sobre teclas de atalho. Eu também posso, se vocês perceberam ali, ele me traz alguns grupos de comandos para eu escolher, de ajuda para eu escolher, para eu já pedir ajuda para o próprio Microsoft Word, ok? Beleza, esse outro botão aqui, que é um acento circunflexo, que é o que parece, que ele também já deu a ajudinha ali para vocês, ó, é Ctrl F1. Para que serve? Ele serve para ocultar ou para mostrar as faixas de comandos, tá? Eu posso pressionar Ctrl F1 também, dá na mesma, olha só. Ou eu clico, ou eu pressiono Ctrl F1, que acabou de aparecer a dica ali para mim. Então, mais uma dica. Vai anotando as teclas de atalho à medida que você vai aprendendo e vai utilizando. Então, em vez de usar aquele botão lá, pressiona Ctrl F1 uma vez, duas vezes, três vezes. Faça isso uma, duas, três vezes por semana e você vai começar a assimilar essas teclas de atalho. Tá? Assim como salvar pelo teclado, Ctrl B, assim como desfazer, Ctrl C, assim como refazer, Ctrl R, certo? E assim você vai aumentando o número de teclas de atalhos que você conhece de cada aplicativo. Vamos voltar aqui. Beleza. Olha só, outra opção seria o do salvar como. Então a gente sabe que quando a gente vai salvar no Microsoft Word, né, mesmo clicando aqui, ele abre a tela do salvar como. Olha só. Outra maneira de você chegar aqui seria pressionando a tecla F12. Olha lá, ele abre a tela do salvar como. Tá? O que você observa na tela do salvar como? Veja bem, toda vez que você vai criar um documento, você tem que dizer onde você vai salvar esse documento. Por padrão, o Microsoft Word, ele salva em uma daquelas 4 pastas que o próprio Windows cria quando você cria uma nova conta de usuário. Lembra quando a gente viu a parte de Windows? Se você não viu, dá uma olhada no vídeo sobre parte de Windows 7, que quando você cria um usuário, automaticamente ele cria um sistema de biblioteca com 4 pastas, documentos, imagens, fotos e vídeos. Tá? Então, o Word, Excel e PowerPoint, toda vez que você vai salvar, ele sugere a pasta documentos do próprio usuário. Ele também sugere um nome, por exemplo, no Word, tá? Ele tem aqui o nome que eu já dei o nome, ele pegou o primeiro caractere que eu digitei lá, a primeira frase, mas geralmente ele sugere documento 1. E ele sugere aqui o tipo de arquivo, ó, documento, documento do Microsoft Word. Ele vai estar salvando aqui com isso aqui a extensão DocX, mas eu posso salvar numa versão mais baixa, tipo 97/2003, e aí a extensão vai ser Doc. E eu posso abrir esse documento, por exemplo, no Word 2003, que hoje acredito ser raro de encontrar por aí.
mas pode ser encontrado. Eu também posso salvar ele no formato PDF e em outros formatos que tem aqui para ser salvo no próprio Microsoft Word, tá ok? Então ele me dá essa possibilidade de estar salvando isso aqui. Eu vou cancelar, não vou salvar e vamos lá. Próxima tela. Olha só, quando eu acesso o menu Arquivo, que é esse menu aqui, eu vou ter acesso a uma série de informações, a série de comandos, como salvar, salvar como, abrir. Quando eu clico em abrir, ele me traz uma caixa de diálogo para eu poder abrir um arquivo, esteja onde ele estiver. Tá? Eu localizo. Ou eu venho aqui, por exemplo, e posso fechar essa janela que está em edição. Se eu clicar em fechar, como eu não salvei ela ainda, ele pergunta se eu quero realmente salvar ou não. Vou cancelar, certo? Não vou salvar, nem vou fechar. E aí eu tenho informações, por exemplo, eu tenho informações do documento, posso preparar, posso fazer versões, tá? Tem aqui também os documentos recentes que foram trabalhados, as pastas recentes, locais recentes. Posso abrir um arquivo novo, baseado no modelo que a própria Microsoft disponibiliza para mim e também modelos que eu também posso criar. Então, empresas, geralmente, o que o pessoal faz? Quando tem algum formulário para preenchimento, as empresas costumam deixar esses formulários dentro aqui na pasta disponível para modelo. Tá? Também tem o imprimir, onde eu vou ter acesso aqui a visualização da impressão, como que vai sair na página impressa, tá? O número de cópias, configurações da própria impressora, para onde eu vou imprimir, certo? Salvar e enviar, olha só, aqui ele me dá aqui uma forma de eu salvar e já enviar por e-mail, tá? Ou salvar para web, já no formato padrão. Também eu tenho uma ajuda que eu posso utilizar através do F1. E ainda eu tenho as opções, que vai me dar aqui várias opções referentes à opção salvar, onde eu posso colocar senha, posso criptografar, posso fazer uma série de coisas, tá? Outra coisa que eu tenho aqui é o comando sair. Sair significa o quê? Fechar o aplicativo Microsoft Word e encerrar todos os documentos que tem, que é diferente do comando fechar. Fechar, fecha só o documento em questão, ok? E aí existe uma série de teclas de atalho para tudo isso que a gente viu. Por exemplo, quero salvar, Ctrl B, salvar como, F12, comando abrir, lembra que vem tudo português, né? Ctrl A, fechar, Ctrl F4, então dá para fechar um documento, tá? Outra coisa que nós temos aí é um novo, Ctrl O, tá? Então se eu pressionar Ctrl e a letra O, eu vou abrir um novo documento em branco. Quero imprimir, Ctrl P, tá? Salvar e enviar, o que eu faço? Olha lá, peço ajuda, F11, tá? E assim por F1, aliás, certo? Posso configurar também, ó, fechar o Word para sair, Alt F4. Então eu tenho diversas teclas de atalho que vocês têm que começar a colocar no jargão de vocês, para vocês estarem conhecendo isso daí, não tem mais dúvida. Beleza? Aí nós vamos falar agora do primeiro grupo da página inicial. Lembrando que esse primeiro grupo está presente no Word, no Excel e no PowerPoint. Então, se você for estudar essas três ferramentas, você já tem esse primeiro grupo, que é o mesmo, que é o grupo área de transferência. O que eu tenho nesse grupo área de transferência? Eu tenho o comando recortar, tecla de atalho, Ctrl X. Tem o comando copiar, olha o desenho, uma tesourinha, dois papelzinhos idênticos aqui, que é o copiar, que é o duplicar, Ctrl C. Eu tenho o botãozinho do pincel, pincel de formatação, que ele copia apenas o formato. É a mesma coisa, dá para copiar o formato, você usa o quê? Ctrl Shift C. E para colar, Ctrl Shift V. Só para vocês terem uma ideia. Tá? E eu tenho aqui o Ctrl V, que é o colar. E ele me dá acesso ao colar especial, por exemplo. Tá ok? Então vamos supor que eu copio um texto da internet e quero copiar e quero colar esse texto no Word sem as formatações oriundas da internet, eu uso o colar especial. Ok? Então temos o grupo agora, o grupo fonte, tá? Onde nós temos aqui, ó, diversos comandos referentes ao recurso fonte. E também temos os respectivos atalhos para que a gente possa utilizar. Então se você for aqui na interface do próprio Microsoft Word, então você tem aqui o grupo fonte, então tem o botão negrito, né, que você parar o mouse em cima, ele te dá uma pequena descrição. É só você pressionar Ctrl N e ele vai colocar em negrito. O itálico, Ctrl I, o S, Ctrl E, o S sublinhado, Ctrl S, tá? Aí eu tenho aqui a caixa de fonte, onde eu posso pressionar Shift mais F1, né? Ctrl Shift F1. Então, por exemplo, se eu pressionar aqui, ó, Ctrl Shift F1, ele vai me permitir mudar a fonte, tá? Então, eu posso mudar o tamanho da fonte também. Aí eu tenho os botõezinhos aqui, o Azinho, o Azão, os dois,
para aumentar e diminuir. Eu tenho aqui esse botãozinho que coloca o que? Taxado no texto, ó. Então vou mudar aqui para você observar. Dá para colocar o taxado, tirar o taxado, certo? Dá para eu escolher a cor da fonte, ok? Tem esse outro botão que me permite mudar o tamanho do caractere, aliás, tamanho não, perdão, caixa alta e caixa baixa ou maiúscula e minúscula. Então eu quero colocar em maiúsculo, venho aqui e faço isso. Um atalho para isso, bem legal, é Shift e F3, ele mesmo já fala aqui para você, ó, tá? Shift F3 eu consigo fazer a alteração do texto, olha lá, ó, automaticamente, certo? Esse outro botão é que ele limpa a formatação, como assim? Vou colocar aqui negrito, vou aumentar a fonte, vou colocar itálico e sublinhado, ó, fiz uma série de formatações, cliquei nesse botão, ele limpa toda a formatação, devolvendo ele para a formatação original do próprio Word, como começou. Então aqui eu tenho uma série de comandos que eu posso utilizar para formatar esse documento. Então aqui, né, Ctrl Shift F, Ctrl Shift e assim por diante, tá? Todas as teclas de atalho que vocês têm aí para poder formatar. Além disso, eu também tenho acesso à caixa de opções, né, ou caixa de diálogo da fonte, que é onde você consegue acessar os demais recursos que nós temos aqui para poder chegar lá. Olha só, então se eu pressionar aqui, ó, essa combinação de tecla, eu já consigo acessar a caixa automaticamente, tá? Então vou fazer aqui para você ver, ó. Então pressionei ali Ctrl D, né, e ele me trouxe essa caixa de diálogo fonte, ou eu vou diretamente aqui, nesse botãozinho, que é o botão que dá acesso à caixa de diálogo da fonte também, ok? Vamos voltar lá. Outro grupo que eu tenho, muito importante dentro do Microsoft Word, bastante utilizado, é o grupo também do parágrafo. Então, onde eu tenho aqui, por exemplo, os alinhamentos, né, alinhamento à esquerda, centralizado, direito, justificado, onde eu vou conseguir observar um texto maior. Deixa eu pegar aqui um texto maior, tá? Vou pegar esse texto aqui para a gente poder observar. Ó, vou pegar essa frase aqui, esse parágrafo, olha só, centralizado, à direito e justificado. Dá para eu usar as teclas de atalho, como ele está falando ali, Ctrl Q, tá? Dá para eu usar aqui outra tecla de atalho, Ctrl E, Ctrl G e Ctrl J, que seriam as teclas de atalho para você conseguir fazer os alinhamentos, ok? Além disso, também dá para colocar marcador, dá para colocar numeração e dá para colocar vários níveis. Deixa eu ver como é que seria vários níveis só para você entender. Olha só que legal. Dá para fazer isso aqui, ó. Colocar aqui vários níveis, tá? Escolher aqui um formato, vou escolher esse primeiro formato aqui. Tá? A gente usa muito isso daqui para exercícios, né? Para fazer prova. Aumenta o recuo, ó lá, ele vai colocando as letras, ó. Certo? Esse aqui é o recurso de marcadores e numeração, ok? Eu vou desfazer pressionando Ctrl Z, ó. Desfiz toda a ação que eu fiz. Ou ainda posso fazer o seguinte, estou refazendo, pressionando a tecla F4 ou Ctrl R. E aí o que eu faço? Eu posso vir aqui e retirar com esse recurso aqui também, ó, limpar formatação. Ok? Outro recurso interessante aqui dessa guia é esse aqui, ó, aumentar e diminuir recuo. Se você olhar na régua, você vai ver que tem dois marcadores aqui, ó, 3 na realidade, que mexem com o recuo do parágrafo. Olha só, recuo à direita, né, vai aumentando o recuo, vai diminuindo o recuo. Ok? Ele mexe com isso. Outra coisa interessante é esse botão aqui que serve para classificar uma lista. É que eu não tenho uma lista aqui agora, mas eu poderia ter uma lista de nomes e poder fazer a classificação dessa lista. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar essas 3 frasezinhas, vou mandar classificar. Tá? Opa. Ó lá, vou dar um OK. Ó lá, ele fez a classificação, ele pegou o texto vazio, depois ele foi ordenando em ordem alfabética. Vou desfazer, porque não tem nada a ver com isso que a gente acabou de fazer. Esse outro botão, muito interessante também, é um botão que mostra para você os caracteres de configuração do próprio texto, que é esse pezinho. Se eu clicar nesse texto agora, nesse botão, você vai perceber o seguinte, no final de cada parágrafo tem uma marca dessa. Então, por exemplo, quando é que aparece uma marca dessa? Quando eu pressiono a tecla Enter. Tá? Se eu pressionar a tecla Tab de tabulação, vamos dar uma olhada aqui. Olha só, tecla Tab de tabulação. Opa, ele usou outro recurso. Vamos pressionar Tab de novo. Não, está mudando o recurso aqui. Deixa eu pegar aqui. Tá, ó lá, pressionei Tab, ó lá, ó. Ele coloca setas. Essas setas que aparecem, só aparecem quando eu uso esse botão. Desmarquei, desaparece. É muito interessante também, por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, pressionar Ctrl e a tecla Enter, eu vou fazer uma quebra de página. Tá? Com o botão P ligado, com aquele botãozinho ligado, eu consigo ver onde eu coloquei a quebra. Olha aqui, ó, essa marca de quebra de página.
Também dá para mim colocar uma série de outros recursos que foram feitos. Então dá para mim poder saber, por exemplo, se a pessoa deu espaço em branco, olha no início do parágrafo, ou se ela usou um recuo do parágrafo. Aqui, ó, não tem espaço em branco nenhum, certo? Então dá para ver isso aqui só de ligar este botão, tá? Então olha ali para vocês verem, ó, tá? Os pontinhos, cada pontinho desse é um espaço em branco que foi pressionado, ó. Aqui nesse outro parágrafo já foi usado o recuo do próprio parágrafo. Vou desfazer, pronto, está desfeito, ok? Outro botãozinho que você tem aqui muito interessante, ó, vou dar uma formatada nesse texto, ó, vou selecionar, vou tirar essa marca de P, vou centralizar, vou colocar aqui no tamanho 72, tá? Vou colocar em negrito, vou colocar aqui o baldinho de tinta, que é a parte do sombreamento, que é a parte de preenchimento, olha só, tá? Posso fazer isso. E ainda posso colocar uma borda, tá? Posso colocar uma borda em volta aqui, ó. Pronto, fechei. Então pronto, está formatado o texto de maneira fácil, simples, com todos os recursos que vocês observaram. Mais um detalhe, eu posso vir aqui, ó, entrar nessa caixinha de diálogo e fazer as demais formatações que eu julgar necessário para esse texto, ok? Além disso, eu tenho outro grupo aqui, vamos lá, que é esse grupo de estilos. Esse grupo de estilo é esse grupo aqui, ó. Para que serve estilo? Para você usar em uma formatação. Por exemplo, vou fazer um sumário. Eu pego aqui, ó, dieta das cores aqui, o assunto é, ou melhor, dieta das cores, e já boto aquele como título 1. Então ele tem aqui, ó, o recurso, né, título 1 e assim por diante. Ele já tem as formatações pré-definidas para cada um. Se eu colocar título 1 nesse, título 2 no outro e assim por diante, a hora que eu vou criar o sumário, ele automaticamente numera para mim esse sumário, tá ok? Não vou fazer esse recurso agora. Aqui eu tenho um outro botão, né, que é o botão de alterar estilo, ó. Posso mudar o estilo aqui, criar. Eu também posso localizar um texto. Por exemplo, eu quero procurar um texto chamado cores. Aí ele vai procurar para mim onde tem a palavra cores, ele encontrou aqui duas ocorrências da palavra cores, ó. Eu localizo elas e eu posso fazer as edições. Eu também posso utilizar o comando, né, que é o comando substituir, que é esse outro comando aqui. Então eu posso trocar a palavra cores por uma outra palavra, o que poderia ser ilustração, sei lá, né, ou sei lá, qualquer outra coisa. Vamos pegar aqui uma palavra que dá para trocar, normal aqui, tá? Batata doce, mamão, papai, enfim, não vai ter muita coisa aqui. Vamos trocar a palavra dieta, tá? Vamos pegar aqui Ctrl U. Para fazer isso aí, pode fazer Ctrl U também, tá? Então, posso fazer aqui dieta por regime, certo? Aí eu vou fazer a substituição, olha lá, ó. Pronto, olha lá, ele já fez a substituição. Opa, não fez ainda. Olha lá, substituir, ok. Olha lá, regime. Tá? Então eu faço a substituição das palavras. Então vamos supor que você está corrigindo um texto e quer trocar uma palavra por outra. Esse também é um recurso muito bom para isso. Tá? Beleza, então temos aí diversos recursos dentro da página iniciar.